Sistema de injeção eletrônica. Então, como a gente já falou, a injeção eletrônica começou a ficar cada vez mais popular por causa do controle de emissões de poluentes dos gases. Para eu ter uma mistura, ter uma queima mais completa e mais regular em qualquer situação que o motor esteja trabalhando. Se parar para pensar, em relação ao carburador também trouxe outras vantagens que também eu melhorei o torque, melhorei a potência e melhorei o consumo. E principalmente, quando eu falo de consumo e torque, principalmente nas condições em que eu tenho variação atmosférica, eu tenho variação de combustível, o sistema eletrônico começa a se adaptar, ao contrário do sistema carburador, que é tudo fixo. No caso do sistema de injeção indireto, que foi o que mais se popularizou durante muito tempo, no começo eu tinha um injetor lá junto ao carburador, né, um único, mas conforme foram apertando as leis de emissões, me obrigou a ter um sistema que injetava combustível direto na base da válvula. É interessante que o carburador, em mesma injeção de um ponto, eu tinha embaixo, antes de entrar o ar para o motor, uma peneirinha que circulava a água quente do motor. Ou seja, eu esquentava todo o ar para ele entrar dentro do motor, dentro da câmara de combustão já quente. Por que eu faço isso? Afinal, o combustível no carburador ele não saía vaporizado, um jatinho. Ele saía como se fosse uma mangueira, digamos assim. Um facho grande de líquido. Consequentemente, as moléculas eram muito grandes e essas moléculas não tinham muito contato com oxigênio. Qual que é o problema disso? Tinha falha de combustão, ruim para emissões, carro engasgava. Então eu era obrigado a esquentar essa mistura para o combustível evaporar, acima de 60, 70 graus a gasolina evapora, o álcool também. E aí misturava com ar. E qual que é o problema disso? Eu vindo com uma mistura mais quente, a gente já viu ali em sistema de ignição, eu corro o risco de ter mais facilmente a detonação. Com isso eu sou obrigado a atrasar o avanço de ignição. E aí eu perco eficiência, torque, consumo, potência e tudo mais. Já no sistema de injeção indireta, eu bato o jato da injeção bem na base da válvula, que está extremamente quente, devido ao motor estar pelo menos 90, 100 graus, mais a temperatura de combustão que irradia para ela. Então, quando eu injeto na sede da válvula, o combustível bate na válvula, evapora, fica pequenininho as moléculas, e essas moléculas, a hora que entra dentro do motor, começam a se misturar de uma forma bem mais homogênea, e eu consigo ter uma combustão bem completa, bem bacana. Contudo, as leis de emissões cada vez ficando mais severas, entrou outro tipo de lei de controle, o lei de controle de emissão de CO2 na atmosfera, quando começaram a aparecer os estudos de efeito estufa, e um dos causadores do efeito estufa, o CO2 que os motores emitem. CO2 é o que eu quero no escapamento, é a queima completa. Eu tenho na saída do escapamento água e CO2, é mais ou menos que o nosso corpo faz na respiração. Quando a gente solta o ar, sai água e CO2. É a queima que eu desejo, é o mais perfeito de tudo. Então a única maneira de eu diminuir a emissão de CO2 é diminuir o consumo de combustível. Da mesma forma que eu emito muito menos CO2 quando eu estou respirando, quando eu estou sentado no sofá, do que quando eu estou correndo. Se eu gasto mais combustível, vai sair mais CO2. Então, no caso, eles começaram a ter que ficar cada vez mais restritos em redução de CO2 e a maioria dos governos na Europa e alguns outros países começaram a forçar isso através de impostos. Então, se o carro emitia tal quantidade de CO2, ele pagava um imposto de venda. Se ele emitisse mais, pagava mais ainda. Isso até hoje se continua assim em muitos países, inclusive na Europa. Consequentemente, o consumo foi forçado a diminuir cada vez mais e chegou a um ponto que começaram a se desenvolver o sistema de injeção direto. Cuidado que tem muita revista, muito jornalista, muito entendido, muito preparador que fala que a injeção direta veio para emissões. Não, injeção direta é muito pior para emissões. Ele é extremamente comparado, o mesmo motor, se eu ponho injeção indireta, se eu ponho direta, o direta é para emissão de CO, carbono principalmente, e HC, ele é bem pior. Eu tenho que ter um sistema de catalisador muito mais parrudo.
E a gente vai ver melhor em menções isso aí, mas por que que eu migrei para isso? Porque eu consigo melhor consumo, melhor desempenho, e, né, como consequência, né, do melhor consumo, significa que eu tenho mais eficiência do motor, consequentemente eu tenho mais torque, mais potência, que foi bom para o consumidor. E por que que eu consigo isso daí? De onde que vem a vantagem da injeção direta? A injeção direta, a hora que eu injeto combustível, o combustível é injetado dentro da câmara, com pressão altíssima. Então, no caso da injeção indireta, a pressão é entre 3,5 e 4 bar de pressão de injeção. Aqui eu trabalho por volta de 400 bars de pressão, ou bares, né? Dependendo se eu vou seguir o português correto. Significa que eu tenho uma injeção com uma pressão muito maior num orifício muito pequenininho. Então, quando eu injeto, sai um spray bem fininho. E esse spray, ele não bate em nenhuma peça mecânica. Ele vai roubar toda a energia térmica do meio à volta. Então, ele vai roubar a energia do ar. Consequentemente, eu estou só admitindo ar fresco. A hora que eu injeto combustível durante a fase de admissão, esse ar vai, e lá dentro da câmara já vai estar todo aquecido, o combustível vai esfriar todo esse ar em volta e, consequentemente, eu vou ter uma mistura aqui dentro, antes da explosão, antes da ignição, mais fria do que no sistema indireto. Consequentemente, sendo mais fria, posso trabalhar com avanço de ignição mais agressivo, posso trabalhar até com taxas de compressão mais agressivas e com isso a eficiência do meu motor sobe. Então, consumo e torque e potência melhoram bastante. Mas qual que é o problema disso? Como eu roubo energia do ar, em condição de carga parcial, eu tenho muito problema disso aqui ficar tão frio que a hora que eu queimo combustível, e eu vou mostrar aqui na lousa em seguida, para a gente entender melhor, mas quando eu queimo combustível, eu acabo tendo uma queima incompleta. Consequentemente, eu tenho mais formação de carbono e mais formação de HC e CO. Mas o carbono é o principal. Por que o carbono é principal? Eu começo a criar muito depósito de carbono, tanto no pistão, quanto na câmara em si, no cabeçote, válvulas. E eu tenho um outro grande problema, que a gente vai ver no sistema de lubrificação, que eu tenho vapor de óleo vindo para admissão. Eu vou explicar aí mais detalhes. Mas entenda que esse vapor vem aqui na admissão, e quando eu tenho injeção indireta, mesmo que eu tenha um pouquinho de óleo preso aqui na galeria ou na sede da válvula, ele é meio que limpo pela injeção de combustível. O combustível dá aquela lavada na válvula. Já na injeção direta, eu não tenho isso. E se eu não ando pesado com o meu motor, só fico pegando trânsito, andando na casquinha, as temperaturas de trabalho aqui são menores e eu começo a ter depósito de óleo em crosta, ou seja, carbono, na válvula. E é muito comum você ter motor até de 20 mil quilômetros tendo que ser aberto. Eu tenho que abrir o motor para remover esse carbono que fica impregnado na válvula a ponto dela não conseguir mais fechar direito. Então a dica que eu dou, de novo, para qualquer motor, vira e mexe e dá uma esmerilhada. E não é aquela esticadinha de primeira e segunda marcha até o próximo farol. Não, entra numa estrada, puxa segunda, terceira e quarta para dar aquela tempo de tudo isso daí esquentar e dar aquela limpada no motor. Além disso, como eu sou pior em emissões, eu sou obrigado a ter um sistema de catalisador melhor, mais parrudo, e também há um problema de controle de marcha lenta. Alguns fabricantes têm problema de controle de marcha lenta. Quando você dá a partir do motor, ou mesmo parado no trânsito, a injeção de combustível tem que ser tão pequenininha. Como eu tenho a borboleta aqui fechada, tem pouco ar entrando. Até isso tudo se misturar, às vezes não dá certo. E o motor dá umas chacoalhadas, dá umas falhas de ignição, de combustão. E, obviamente, eu perco eficiência e é desconfortável para o cliente, né? Ninguém espera hoje um motor falhando. Por isso que tem fabricante que tem os dois. Eu tenho indireto e tenho direto. Aí você fala com os mecânicos e preparadores, eles falam, né, é porque o direto não dá conta de vazão e aí eu sou obrigado a botar um indireto para dar esse extra de combustível. Não. Tanto que quando você está em pé embaixo, só uso direto. Por quê? Pé embaixo, temperatura é lá em cima. Se a temperatura é lá em cima, eu quero esfriar essa câmara
o máximo possível. E quem vai me esfriar é a injeção direta, não indireta. Mas é muito comum você estar parado no trânsito, andando de boa, o indireto trabalhar para garantir que eu mantenha as válvulas limpas e garantir uma queima boa. Tem os boatos aí que alguns fabricantes também fazem isso, que pode ser uma maneira de burlar as leis de emissões, porque como isso daqui é melhor para as emissões, pode ser que durante o ciclo de teste lá no laboratório, o sistema reconheça que está sendo testado e trabalhe apenas com indireto. E no dia a dia, para dar melhor consumo e desempenho, trabalhe com o direto. Mas isso é especulação, não estou aqui para julgar ninguém, mas é uma coisa que sobe as orelhas, né, de todo o órgão que regula emissões de carro, e eles ficam em cima para ver se isso aí está ocorrendo ou não. Na verdade, a lei permite que, se você faz isso durante o ciclo, tudo bem, então é uma maneira de o motor não me poluir durante o ciclo padrão, mas no dia a dia ele também fica assim? Então, se eu ando fora do ciclo, ele continua? Se ele continuar, não é problema. Na verdade, é uma estratégia sua para o carro não emitir mesmo no dia a dia. E aí, quando eu ponho o pé embaixo mesmo, tipo, ou numa estrada, ou querendo uma ultrapassagem direto entrar, tudo bem. Mas tem que ver qual que é o balanço isso daí, né? Ver se não tem falcatrua. Tem até um videozinho aqui, onde mostra o sistema, cada um funcionando. Já vou mostrar aí para vocês. Nessa animação eles comparam a indireta com a direta, falando as vantagens e desvantagens. Mas na verdade a indireta está injetando combustível com a válvula aberta, não quando ela está fechada. Ou seja, isso aí não tem, está errado, porque deveria estar injetando com sistema fechado. Já a direta, obviamente, só quando a válvula abre, na fase de admissão. Então isso daí me garante que eu roube mais energia do ar e não da válvula. Consequentemente, eu consigo otimizar em termos de avanço de ignição e taxa de compressão. E com o controle moderno hoje, dá até para fazer controles mais precisos de injeções. Há motores que conseguem até trabalhar com 2 jatos, 3 jatos numa fase de admissão. Na verdade, motores diesel chegam a 7. Mas se você faz algo muito fracionado no Otto, você é obrigado a ter tempo de misturar. Isso aí a gente vê numa outra animação da Hyundai aqui. Eles mostrando as duas bombas de combustível para gerar mais e mais pressão em função da carga, mas reparem a injeção de combustível, quando a válvula já está até quase fechando, eu tenho em cima do pistão uma cabeça diferenciada para criar o vórtice do combustível e ele chegar na vela e se misturar melhor com o ar. Com isso ele até fala que o tempo para esquentar o catalisador é menor por essa vantagem, porque eles conseguem ter um trabalho de controle de combustão muito melhor.